aí, pessoal do Até Passar, tudo bem? Meus queridos alunos aqui do Até Passar, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam assistindo esse aulão. Como vocês já devem estar sabendo, o Até Passar a gente resolveu gravar alguns aulões com temas específicos para que vocês possam estudar por matérias e foram escolhidas as matérias que mais são cobradas nas provas. Meu nome é Cíntia Nunes e eu sou professora de Direito Administrativo. Hoje nós vamos estudar a matéria de atos administrativos. Sei que alguns aí já devem ter feito cara feia, mas não façam. Por quê? Porque a matéria é uma matéria que cai muito em prova. Se cai muito em prova, vocês têm a obrigação de saber. E desde já eu queria dar uma dica para vocês, que é a seguinte: se vocês estudarem atos administrativos direitinho e vocês tiverem um resumo completo e antes da prova vocês derem uma lida nesse resumo, dificilmente vocês vão errar as questões que vão cair na prova. Então, assim, atos administrativos é uma matéria que vocês entendendo o assunto e depois apenas uma simples revisão vai garantir a vocês o gabarito dessas questões na hora da prova, ok? Não é uma matéria tão complicada como, por exemplo, licitações. Porque licitações a gente tem muitos detalhes, certo? Que muitas vezes o examinador, ele vai lá e coloca a letra da lei de um artigo que quase ninguém lê. Atos administrativos não é assim. Atos administrativos, o que é que eles cobram muito? Os requisitos ou elementos, eles cobram muitos atributos, a diferença de revogação e anulação. Então, tudo isso a gente vai ver hoje. Quero que vocês se empenhem, agora prestando bastante atenção, nesse aulão que nós vamos ter hoje. Para quê? Para que vocês entendam a matéria. Depois de vocês entenderem a matéria, vocês peguem e façam um resumo, que vocês vão lá, fazem um resumozinho. Para quê? Para consultar esse resumo um pouco antes da prova. Então, todas as provas que vocês forem fazer, vocês não vão precisar mais estudar a disciplina de atos administrativos. Vocês vão consultar esse resuminho completo, certo? Para vocês gabaritarem as questões na hora da prova. Vamos lá começar aqui comigo aqui para o slide. Atos administrativos, está aqui o meu e-mail. Se qualquer coisa que vocês quiserem, alguma dúvida, pode mandar e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder. Primeiro, vamos para o conceito de ato administrativo. Vê bem, Maria Silvia, que é a queridinha da FCC, ela define o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Vamos destrinchar aqui esse conceito. Vê bem, a declaração do Estado, então quem está praticando o ato? O Estado. Mas somente o Estado, somente a administração pública pode praticar ato administrativo. Professor, existe algum particular que... Vou mudar a pergunta. Existe algum particular que pode praticar um ato administrativo? Existe. Por exemplo, um concessionário, um permissionário. Desde que eles estejam no exercício, na atividade administrativa, através de um vínculo jurídico celebrado com a administração pública, eles vão poder praticar atos administrativos. Então, toma cuidado que não é só o Estado, é o Estado ou quem o represente. Vê bem, vamos para aqui, para a segunda peculiaridade, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei. A gente sabe o quê? Que para a administração pública, o princípio da legalidade é que a administração pública tem que agir de acordo com aquilo que está na lei, ok? Ela só faz o que a lei prevê, sob regime jurídico de direito público. E qual é a diferença de ser um regime jurídico de direito público? A gente sabe que quando a administração pública ela atua sobre o regime jurídico de direito público, existe o que é as chamadas prerrogativas da administração. Ou seja, muitas vezes, o que é que acontece? A administração pública ela está em uma posição superior aos administrados. Por quê? Porque ela é a administração pública, ela precisa administrar, ela precisa pôr ordem à sociedade e muitas vezes ela vai atuar em supremacia em relação aos particulares. E sujeita ao controle pelo Poder Judiciário. A gente sabe que os atos que são praticados pela administração pública, embora, apesar de serem dotados de presunção de legitimidade, ainda assim existe
a possibilidade de tais atos serem questionados, serem revistos por quem? Pelo Poder Judiciário. Vê, então a gente estudou aqui o conceito de Maria Silvia. Agora vem para cá e vamos para o conceito de Celso Antônio. Eu disse que Maria Silvia é a queridinha da FCC. Vamos para o queridinho do CESP agora. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, ou seja, quem esteja atuando, exercendo a atividade administrativa mediante um vínculo jurídico com o Estado, por exemplo, um concessionário, um permissionário. No exercício de prerrogativas públicas. Observa que ele coloca aqui, ó, no exercício de prerrogativas públicas. Enquanto Maria Silva, ela bota o quê? Sobre um regime jurídico de direito público. Isso aqui quer dizer a mesma coisa, ou seja, as prerrogativas públicas que garantem à administração a supremacia, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento. Então, ato administrativo não vai inovar, ele vai o quê? Complementar a lei e sujeita ao controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Ok? Então, fechamos aqui o conceito de ato administrativo. O que é importante que vocês gravem? Que quem vai praticar o ato administrativo? A administração pública ou quem lhe faça às vezes, ou aquele particular que tenha celebrado com a administração pública um contrato de concessão, por exemplo, um contrato de permissão. E esse ato administrativo ele vai ser praticado sobre que tipo de regime jurídico? Regime jurídico de direito público. E qual é a característica desse regime jurídico de direito público? Justamente as prerrogativas que são indicadas por Celso Antônio Bandeira de Mello. São as prerrogativas, são aquelas prerrogativas da administração pública que a colocam em uma posição de superioridade em relação aos seus administrados. Muitos doutrinadores falam em verticalidade, ok? E que mais? Que os atos administrativos, eles sempre estarão sujeitos ao controle de legitimidade pelo Poder Judiciário. Não confunde, falei legitimidade, não falei controle do mérito. Por quê? Porque justamente essa é uma das maiores pegadinhas que as bancas adoram colocar na hora da prova. Qual é essa pegadinha, professora? Dizer que o Poder Judiciário ele vai poder apreciar, ele vai poder reavaliar o mérito do ato administrativo. Isso não. O Poder Judiciário ele vai atuar sempre no controle de legitimidade. Ok? Visto o conceito de ato administrativo, vamos ao próximo ponto. Categoria de atos. A doutrina, ela divide os atos em diversas categorias. E por que é importante que nós saibamos as categorias dos atos? Para a gente poder saber em que local dessas categorias estão os atos administrativos. A gente precisa situar os atos administrativos no sistema jurídico. Vem comigo. No exercício geral das atividades públicas, podem ser reconhecidas 3 categorias de atos. Vê bem, atos legislativos, que tem a ver com o quê? A elaboração das normas primárias. Atos judiciais, que tem a ver com o quê? Exercício da jurisdição. E os atos administrativos. Podemos dizer o quê? Que os atos legislativos são predominantemente praticados pelo Poder Legislativo e os atos judiciais pelo Poder Judiciário e os atos administrativos pelo Poder Executivo. Falei predominantemente pelo Poder Executivo, por quê? Porque nós sabemos que tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo, quando ele estiver se organizando, quando ele estiver tratando da organização, da gestão, da sua estrutura, eles também vão precisar praticar atos administrativos. Muito cuidado com essa observação que eu vou fazer agora. Os atos administrativos são típicos do Executivo, mas isso não quer dizer o quê? Que o Poder Legislativo e o Judiciário não pratiquem atos administrativos. Justamente o que eu acabei de dizer para vocês.
Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque cai muito em prova. Na hora da prova, o que é que o SESC vai colocar? Que a prática dos atos administrativos são de competência exclusiva do Poder Executivo. Aí você pode parar e pensar que o Poder Executivo é aquele que vai gerir, que vai lá comandar a administração pública, não é isso? É. Por quê? Na esfera municipal, vamos lá, chefe do Poder Executivo, prefeito. Na esfera estadual, governador. Na federal, presidente da República. Vão cuidar de quê? De gerir a máquina estatal. Então, lógico que eles vão praticar atos administrativos. No entanto, isso não significa que o Poder Judiciário e que o Poder Legislativo não pratique ato administrativo. Por exemplo, o desembargador de um Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui de Pernambuco, a partir do momento que ele está gerindo o tribunal, quando ele pratica, por exemplo, um ato de nomeação de um servidor público, aquele ato não é um ato que tem a ver com a competência jurisdicional dele. É um ato que tem a ver com a competência o quê? Administrativa. Embora não seja a sua função típica, mas ele vai praticar atos administrativos, sim. Atos da administração. Acredito que muitos de vocês já ouviram essa expressão. Atos da administração. E o que é que significa atos da administração? Vem para cá. Atos administrativos, vê só, vamos dividir aqui. Os atos da administração pública. Atos administrativos propriamente ditos. Quem são os atos administrativos propriamente ditos? São aqueles que são regidos pelo regime jurídico de direito público. Toda vez que fala regime jurídico de direito público, o que é que vocês vão lembrar? Prerrogativas. As prerrogativas que vão colocar a administração pública em posição de superioridade em relação a quem? Ao particular. Atos da administração pública regidos pelo direito privado. Mas, professora, a administração pública vai praticar um ato regido pelo direito privado? Pode praticar um ato regido pelo direito privado. Por exemplo, a celebração de um contrato de aluguel de determinado imóvel. Existe o proprietário e existe a administração pública locatária. A administração pública, nesse caso, vai atuar com superioridade? Não. Ela vai celebrar aquele contrato sobre as normas do direito privado e vai ser feita a locação daquele imóvel. Então, neste caso aqui, é um ato da administração pública que está sendo regido pelo direito privado. Então, é ato da administração. Não pode ser considerado um ato administrativo propriamente dito, porque ato administrativo propriamente dito é aquele praticado sob o regime jurídico de direito público, ok? Vamos para aqui, mas só mais uma, essa daqui, que é super importante, que muitas vezes os alunos não estudam e o SESP coloca, vê, atos materiais. Quem fala muito em atos materiais? Maria Silvia. Vê, atos materiais. O que são os atos materiais? Atos de mera execução de determinações administrativas. Não tem como conteúdo uma manifestação de vontade. Ou seja, é quando o administrador, o servidor, ele está atuando. Quando ele pratica os atos. Um professor, por exemplo, da rede estadual de ensino, ele, quando está ministrando uma aula, ele pratica um ato material, ok? Cuidado, muito cuidado. Por quê? Existem atos administrativos. Lembra do conceito que a gente falou, que é o ato praticado pelo Estado, pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes. Então, vê bem, existem atos administrativos que não são atos da administração. Por quê? Porque para ser um ato da administração, precisa ser um ato praticado por quem? Pela administração. Mas nós sabemos que existem atos administrativos que não são necessariamente praticados pela administração. Pode ser praticado, por exemplo, por um concessionário. Nesse caso, nós não podemos falar que ato administrativo é espécie e ato da administração é um gênero. Toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque muita gente, alguns doutrinadores defendem que ato da administração é um gênero e ato administrativo é uma espécie. Só que, se eu sei que um ato administrativo ele pode ser praticado por uma pessoa que não componha a administração pública, quer dizer o quê? Que ele não vai ser um ato da administração,
ok? Então, não é correto afirmar que atos administrativos sejam espécie do gênero atos da administração. Se liga por quê? Porque essa é uma pegadinha que costuma cair muito em prova. Classificação dos atos administrativos. Professora, eu preciso saber a classificação dos atos administrativos. Precisa. Cai bastante. E o que é que as bancas gostam de fazer? Trocar. Pega um ato administrativo vinculado, diz que é discricionário, e faz aquela troca. Que se você estudar um pouquinho, se você entender o que eu estou explicando para vocês agora, na hora da prova vocês não vão errar. Vamos para o slide. Atos discricionários. Quais são os atos discricionários? Isso aqui vocês já devem estar carecas de saber, que são os atos nos quais o administrador público, na hora da prática desse ato, em decorrência do que especifica a lei, ele vai ter uma pequena liberdade, essa liberdade está associada a quê? A um juízo de conveniência e oportunidade, ok? Então, que vai ser exercido esse juízo de conveniência e oportunidade em que limite? No limite que estiver especificando a lei. Por isso que eu não posso afirmar que existe ato administrativo totalmente discricionário. Não existe. Por quê? Porque até o ato administrativo discricionário, ele possui alguns elementos que são o quê? Vinculados. Quando a gente entrar na parte dos elementos do ato administrativo, eu vou explicar isso para vocês melhor. Por hora, vocês precisam saber o quê? Que a conveniência e a oportunidade, quando da prática de um ato administrativo discricionário, ela está restrita à margem que a lei dá ao administrador. Tudo certo até aí? Vamos ver agora o que são os atos administrativos vinculados. Eu gosto muito de brincar com alguns alunos em sala de aula e dizer que o ato administrativo vinculado é aquele ato cara crachá. Por quê? Você olha para a lei e pratica o ato. O administrador ele não precisa pensar muito, é cara crachá. Olhou para a lei, praticou o ato. Por quê? Porque o ato administrativo vinculado é aquele cuja prática está totalmente prevista na lei. Vem para o slide. Prévia e objetiva tipificação legal do único possível comportamento da administração. Observação para vocês. A doutrina majoritária tem entendido que na aplicação das leis que utilizam conceitos indeterminados, muitas vezes vocês vão se deparar com algumas leis de direito administrativo que vão utilizar conceitos indeterminados. Vou dar um exemplo depois para vocês fixarem melhor. Mas vê bem, se aquela lei ela tem um conceito indeterminado que dependa muitas vezes de um juízo de valor daquele administrador que está praticando o ato, muitos doutrinadores entendem que neste caso, o que é que aconteceria? A administração escolheria dentre as possibilidades juridicamente legítimas de atuação e vai determinar a mais oportuna e conveniente, tendo em vista o que? Um interesse público. Então, a discricionariedade ela pode vir da lei e a doutrina também entende que a lei pode prever que, no caso de prática de determinada infração administrativa pelo servidor, o seu superior pode aplicar tais penalidades. Multa, suspensão, advertência, ponto. Aqui a gente está vendo que o que ele vai valorar e vai indicar qual vai ser a penalidade a ser aplicada. A lei, ela está dando a possibilidade da utilização da discricionariedade. E também a doutrina, como eu acabei de falar para vocês, entendem que em caso de conceitos indeterminados, como por exemplo, aqui embaixo está aqui para vocês, ó, possibilidade de demissão por conduta escandalosa. Conduta escandalosa para uma determinada pessoa pode não ser escandalosa para outra. Então, vai depender muito o quê? Do juízo que aquele superior hierárquico vai fazer da conduta que foi praticada pelo servidor. Então, alguns doutrinadores entendem que na utilização desses conceitos indeterminados pela lei, apesar da lei não chegar ali e dizer, olha, você pode agir assim, assim, assado, mas quando ela usa aquele conceito indeterminado, ela está dando uma certa margem de discricionariedade ao administrador.
ok? Então, sempre que vocês virem na prova lá, conceito jurídico indeterminado, aí vocês podem associar a ato administrativo discricionário. Classificação ainda. Vê bem. Posso classificar os atos administrativos ainda em quê? Em atos gerais, também chamados de quê? Normativos. O que é que vocês precisam gravar? Vê, geral. O que vai ser um ato administrativo geral, também chamado muitas vezes de ato administrativo normativo? Aquele que não possui destinatário determinado. São dotados de generalidade e abstração. Podem ser revogados a qualquer tempo. A publicação do ato, neste caso, é uma condição para sua eficácia. Então, vê bem, quando vocês lerem na prova ato administrativo geral, ato administrativo normativo, lembra sempre que é aquele ato que não possui destinatário específico. Destinatário ou destinatários específicos. Está sendo praticado aquele ato para uma coletividade, ok? Vamos para o ato aqui. Agora, são os atos individuais. Quais são os atos individuais? Justamente o quê? O contrário. Vê, aquele que possui destinatários determinados, produzindo diretamente efeitos concretos, constituindo ou declarando situações jurídicas subjetivas. Ele pode ter um único destinatário ou vários destinatários, desde que determinados. Necessitam ser publicados apenas quando devam produzir efeitos externos ou onerarem o patrimônio. Vê bem o seguinte, que quando um ato administrativo ele é geral, que a gente também pode chamar de normativo, o que é que acontece? Ele vai ser destinado a uma coletividade. Então, a publicidade é uma condição para a sua eficácia. Por quê? Porque se a administração pública ela está lá, edita um ato normativo e a coletividade vai ter que obedecer aquele ato, tem que existir algum meio de todas as pessoas ficarem sabendo da prática daquele ato. E como os destinatários não são especificados, a forma de fazer, de pressupor o conhecimento do teor desse ato é através de quê? Da publicação. Já no caso dos atos administrativos aqui, ó, individuais, como eles são atos que vão produzir efeitos concretos e que possuem destinatário ou destinatários determinados, não é necessário que se publique. Por quê? Porque se eu sei quem aquele ato vai atingir, o que é que eu posso fazer? Eu posso encaminhar um comunicado, uma notificação diretamente para aquela pessoa. Não precisa necessariamente ser publicado. Logo, a publicação não é uma condição da eficácia dos atos administrativos individuais, exceto quando o quê? Quando precisa produzir efeitos externos, ou seja, que vão além da relação administração pública e aquele sujeito determinado ou aqueles sujeitos determinados, ou quando eles onerarem o quê? O patrimônio público. Mas, professora, por que precisa, quando for onerar o patrimônio público, precisa ser publicado? Porque justamente é patrimônio público, é a coisa pública. E tudo que tem a ver com a oneração do patrimônio público, em razão do princípio da transparência, em razão da maior possibilidade de fiscalização da gestão administrativa, precisa ter o quê? Publicidade, que neste caso vai ser feita através do quê? Da publicação. Tudo certo até aí? Vamos ao próximo. Ainda sobre classificação. Os atos administrativos, eles podem ser classificados em atos internos. Quem são os atos administrativos internos? Veio? Pega o nome e associa. São os atos destinados a produzir efeitos somente no âmbito da administração pública, atingindo diretamente apenas seus órgãos e seus agentes. Não necessita ser publicado em meio oficial, exceto quando onera o patrimônio público. Então, lembra,
Ato interno. O que é que vocês vão pensar na hora da prova para lembrar de ato interno? É a administração gerindo a própria administração. Não tem a ver com um particular, tem a ver com o quê? A organização dos seus órgãos e dos seus agentes. Por isso eu não preciso publicar. Por quê? Porque se tiver algum meio efetivo através do qual todas aquelas pessoas que vão ser atingidas pela prática desse ato, elas possam tomar conhecimento, o que é que vai acontecer? Vai ser suprida, essas pessoas vão tomar conhecimento e não necessariamente não vai ser necessária a publicação, exceto quando onerar o patrimônio público. Observe aqui que muitas vezes o que é que os órgãos fazem, o que é que a administração pública faz. Existem muitas portarias, às vezes são encaminhados ofícios, então há muitas vezes a comunicação desses atos administrativos vai se dar dessa forma, quando o ato administrativo ele for o quê? Interno. E os atos administrativos externos? Quem são os atos administrativos externos? Aqueles que atingem quem? Os administrados, em geral, ou ainda aqueles que, embora não destinados ao administrados, devam produzir efeitos fora da repartição pública, que os editou. Tem como condição de vigência a publicação em meio oficial. Se não for necessário seu conhecimento pelo público geral, a administração pode providenciar a ciência do ato diretamente ao seu destinatário. Professora, eu não entendi como é que pode ser um ato que vai atingir os administrados em geral. Um ato que vai atingir os administrados em geral vai ser um ato administrativo voltado para quem? Para a sociedade. Ou ainda, agora é que complica, né? Aqueles que, embora não destinados aos administrados, devam produzir efeitos fora da repartição pública. Vou dar um exemplo para vocês, o horário de um determinado protocolo do Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça, em determinado dia especial, como, por exemplo, agora que a gente teve o quê? A Copa das Confederações. Alguns órgãos do Poder Judiciário, eles não funcionaram o dia inteiro, certo? Mas para que fosse comunicada essa decisão de quê? De não funcionar durante o horário dos jogos ou de não funcionar no dia dos jogos, foi necessário o quê? Que eles, através de um instrumento, através da prática de um ato administrativo, houvesse a publicação. Para quê? Para que os advogados, que muito embora não componham a administração pública, mas que atuam, precisavam ter acesso àqueles processos ou precisavam protocolar determinadas petições, eles pudessem ter conhecimento que o quê? Que aquele tribunal, aquela repartição pública não estaria funcionando naquele dia ou em determinado horário. Tudo certo até aí? Vamos em frente agora. Classificação dos atos. Aqui é que o bicho pega. Por quê? Porque as bancas cobram muito essa classificação aqui. E o que é que acontece? Todo mundo confunde. Mas se liga aqui comigo agora, para que vocês gravem. Na hora da prova, vocês não confundam, tá certo? Por quê? Porque geralmente são nessas questões que os candidatos erram, que vocês vão acertar e isso vai fazer a diferença na hora da classificação. Vê bem. Classificação dos atos administrativos. Simples. Isso aqui vai levar em conta qual é o critério que vai levar em conta para a classificação desses atos aqui, que é a questão da manifestação de vontade da administração pública. Vê, atos simples são aqueles que decorrem da manifestação de uma única vontade, de um único órgão, unipessoal ou colegiado. Pode ser uma pessoa que vai tomar aquela decisão ou pode ser um número maior de pessoas, mas que vão acordar e vão resolver qual vai ser o posicionamento adotado e o ato administrativo vai ser praticado, certo? Através da manifestação de uma única vontade. Não interessa o número de pessoas que praticam o ato, mas sim a expressão de vontade que deve ser unitária. Ou seja, sendo um colegiado, eles vão ter que sentar, vão ter que fazer uma votação, vão ter que entrar em algum acordo. Mas o ato administrativo, ele vai ser caracterizado como expressão da vontade de todos que estão ali, que o quê?
que acordaram em agir daquela forma. Então, é uma única manifestação de vontade. Aí vamos aqui para o ato complexo. O ato complexo é aquele que necessita para sua formação da manifestação de vontade de prestar atenção. Por quê? Eu já vi cair em prova a banca colocar, em vez de colocar 2, colocar 3. E aí as pessoas acham que está errado, porque não tem 2. Ah, mas a professora tinha 2 e não são 2 ou mais? Não, mais 3 não é mais do que 2. Então, toma cuidado aqui, vê. Manifestação de vontade de 2 ou mais diferentes órgãos ou autoridades. Manifestações homogêneas. O ato não pode ser considerado perfeito com a manifestação de um só órgão. Logo, só poderá ser impugnado administrativa e judicialmente depois de já terem sido expressas todas as manifestações de vontade necessárias à sua formação. Observa que aqui é o seguinte, eu vou ter 2 ou mais manifestações de vontade, que vão ser o quê? Homogêneas. Então, não é uma vontade, que eu vou praticar aqui, que vai escolher o ato e aqui em cima vai homologar. Não, é uma vontade aqui com outra vontade aqui ou outras vontades. Então, elas se juntam para a prática desse ato. Qual o exemplo que eu costumo dar na sala de aula, que muitas vezes os meninos não gostam, mas que grava? O importante do exemplo e das brincadeiras que a professora faz é esse, é que vocês possam gravar. Então, vamos lá. Mulher, tá lá, um casal, antes de casar, vai para o cinema. A mulher, antes de casar, como é que vai ser decidido o filme que eles vão assistir antes do casamento? O que é que vai acontecer? A namorada vai dizer, olha, tem esse. O namorado vai dizer, ah, mas tem esse daqui. E eles vão conversar e um vai tentar convencer o outro e a manifestação de vontade dos dois e vai se fundir para assistir um determinado filme. Vamos supor assim. Então, são 2 manifestações de vontade. Ela pode chegar e dizer, ó, tem esse aqui. Ele pode chegar e dizer, ó, não tem esse aqui. E eles acordarem lá e as 2 manifestações de vontade que vão o quê? Gerar a prática desse ato. Lembrando que 2 ou mais manifestações de vontade. Isso vai ser antes de quê? Do casamento. Que meu marido não assiste essa aula, mas vê só. Depois que casa, depois que a mulher casa, aí o que a mulher faz? A mulher entra no comando geral, né? Vê só, depois do casamento, o que é que acontece? Tá lá o sofá da sala. E a mulher quer trocar o sofá da sala. Afinal de contas, a mulher sempre quer trocar os móveis da sala. E os homens têm que compreender, têm que comprar e têm que pagar. Só que o que é que acontece? Vê bem, a mulher vai na loja, escolhe o sofá, prepara tudo, já pega o cartão com o valor, o nome da vendedora, ou seja, praticou o ato, ok? E depois o homem só vai lá e paga. Quando o marido vai lá nessa loja de sofá lá, que ele vai lá, ele vai poder chegar e dizer, ah, eu não gostei desse sofá aqui não, eu quero levar aquele. Não. Ele não vai se manifestar em relação ao sofá que a mulher escolheu. Ele só vai o quê? Pagar. Então, vê só, o que é que eu quero que vocês associem? Primeiro, o ato administrativo complexo com o exemplo que eu dei do cinema, ainda na época do namoro, ou seja, são as manifestações de vontades homogêneas que vão lá juntas produzir o ato administrativo. E o outro exemplo que eu dei depois que casou, que a mulher escolhe o sofá e o homem só vai e paga. Aqui vai para quê? Para o ato composto, que a gente vai ver todos os caracteres minuciosamente daqui a pouco. Mas em relação ao ato complexo, eu quero que vocês lembrem do exemplo do cinema. Ou seja, 2 ou mais manifestações de vontade que vão se unir para a prática de um único ato administrativo. Tudo certo até aí. Agora, uma observação, que eu já li aqui para vocês, mas que eu quero enfatizar, porque cai em prova. Vê, o ato, ele não pode ser considerado perfeito com a manifestação de um só órgão. Ele só vê se eu tenho 2 órgãos que precisam se manifestar para a prática de um determinado ato. Essas manifestações, elas são homogêneas. Se esse órgão ele já se manifestou, e vamos supor que ele se manifestou em uma posição
que não foi muito boa para um determinado particular, aquele particular não pode, mediante a manifestação só desse órgão daqui, chegar e dizer, não, eu vou impugnar judicialmente. Não pode. Por quê? Porque o ato ele só vai ser considerado praticado quando se juntarem as duas manifestações de vontade. Então, quando duas ou mais manifestações de vontade, elas vão se infundir para quê? Para a prática desse ato. Aí, a partir dessa junção de vontades, é que esse ato ele vai estar perfeito, é que esse ato ele vai poder o quê? Ser impugnado administrativo e judicialmente. Entenderam? Espero que sim. Agora vamos ao ato composto. Quem não entendeu, me manda por e-mail, tá? Que eu respondo direitinho. Vê, o ato composto. Dei o exemplo da mulher que casou, escolheu o sofá na loja, pegou o nome da loja, o cartão com o nome da vendedora, o valor, e o homem só vai lá e paga. Não vai escolher o sofá já está escolhido. Se brincar, ele não vai nem ver. Observa aqui, vê se não tem a ver com o ato composto. O seu conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de outro ato que o aprove. Mas observe o seguinte, a função desse segundo ato é meramente instrumental, autorizar a prática do ato principal ou conferir eficácia e execuibilidade a este. O conteúdo do ato principal não é alterado. Esse ato pode ser posterior ou prévio ao principal. Recebe a denominação de aprovação, autorização, ratificação, visto e homologação, dentre outros tipos de homologação. Então, não se encaixa perfeitamente com o exemplo que eu dei para vocês do sofá, exceto o quê? Que essa manifestação ela pode se dar antes ou depois, ok? Da manifestação de vontade principal, ok? Mas o que quer que vocês têm que gravar? Que no composto, as vontades elas são homogêneas e elas se infundem para a prática do ato. No complexo, no composto, tem uma vontade principal que vai tratar da manifestação de vontade do ato, que ela vai tratar do conteúdo do ato. E tem outra manifestação de vontade que só vai lá homologar, só vai confirmar, vai dar eficácia àquilo que já foi escolhido, tá bem? Então, assim, na hora da prova, lembra, antes de casar, a namorada é muito boazinha e vai o quê? Permitir que o namorado se pronuncie na hora de escolher o filme no cinema. Mas depois que casa, quem escolhe o sofá e quem escolhe as coisas de casa, é a mulher. Então, a mulher vai escolher e o marido vai só o quê? Pagar. Então, associa sempre ato complexo e ato composto. Na hora da prova, por favor, não errem. Tudo bem? Vamos agora tratar de quem? Quem é que cai muito em prova? Os requisitos de validade ou os elementos do ato administrativo. Vê, mas professora, se cair só requisito, meu amigo, se cair só requisito, considere que é só requisito. E se cair só elemento, considere que é só elemento, mas saiba que os requisitos de validade, também chamados de elementos do ato administrativo, quem são? Aí a gente volta para aquele velho bizuzinho, né? Com, fi, for, mob, ok? Com, fi, for, mob. Ok? E quem são? Vamos lá. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para a prática de um ato administrativo, vão ter que ser observados os seus requisitos de validade ou os seus elementos. E quem são esses elementos? Competência, lembra, com, fi, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos estudá-los agora um por um. Vê bem, competência. Se na hora da prova não tiver competência, pode ter o quê? Sujeito ou sujeito competente. E o que é competência? O que é que vocês têm que atrelar para poder saber o que é competência? Como um requisito ou como um elemento do ato administrativo. Vê, a competência é o poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo. Agora, toma cuidado com o seguinte. Quem é que vai conferir essa competência? Aí tá aqui, ó, cuidado.
somente a lei pode estabelecer competências administrativas. Então, se somente a lei vai estabelecer as competências administrativas, o ato administrativo, o elemento do ato administrativo, competência, ele vai ser sempre o quê? Vinculado, porque ele vai estar sempre o quê? Previsto na lei. Então, professora, me diga uma coisa, então quer dizer que quando eu for praticar um ato discricionário, o elemento competência desse ato discricionário, ele vai ser vinculado? É isso, entendi? É isso mesmo. Ainda que o ato seja discricionário, o elemento competência, ele vai ser o quê? Vinculado. Lembra que eu falei para vocês que não existe ato que seja totalmente discricionário na administração pública? Grava bem isso agora. V. Toma cuidado com o seguinte, a gente sabe que existe a possibilidade de delegação de competência, ok? Mas isso não significa que aquela delegação vai estabelecer uma competência administrativa. Não, a delegação não vai estabelecer uma competência administrativa. O ato de delegação, já sabe que é uma exceção e é uma atribuição temporária, ok? A delegação, ela não define, não estabelece competência administrativa. As características da competência, quais são? Professor, eu preciso saber isso? Precisa. Isso aqui não cai com tanta frequência, mas cai. E quando cai, pouca gente acerta. Por quê? Porque não estudou. E vocês precisam saber o que ninguém vai acertar. Vê bem, características. Primeiro, a competência ela é de exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Quer dizer o quê? Que o órgão ou agente público, ele não pode chegar e dizer, eu tenho essa competência, mas eu não vou exercer, eu não quero exercer. Não, ela é de exercício obrigatório. Ela é irrenunciável. Também o órgão ou agente público, ele não pode chegar e dizer, eu não quero isso aqui não, toma pra tu. E conferir isso definitivamente a outro órgão, a outro agente. Ele pode delegar por razões técnicas, mas ele não pode renunciar a essa competência. Ela é intransferível, ou seja, não posso chegar e transferir um superior hierárquico, por exemplo, em razão do poder hierárquico, ele não pode chegar e dizer, olha, essa competência que cabe a esse agente agora, ela vai ser transferida para esse. Não pode. Não pode haver transferência de competência, porque quem estabelece a competência, quem é? É a lei. Imodificável pela vontade do agente. O agente não vai modificar. Imprescritível, ou seja, se eu tenho uma competência que deve ser exercida em determinadas ocasiões e aquelas ocasiões que são previstas pela lei não acontecem, isso não significa que eu perco o direito de exercer aquela competência. Então, ela é imprescritível. Isso quer dizer o quê? Que seu não exercício não a extingue. Uma dica para vocês que vai ajudar muito na hora da prova. Pega a Lei 9784 e leiam, decorem, engulam, memorizem. Façam o que vocês puderem com os artigos 11, 12, 13, 14 e 15. Por que eu estou falando isso? O professor então quer dizer que dessa lei eu só preciso ler esses artigos? Não significa, eu não vou me responsabilizar e dizer a você que você só precisa ler esses artigos. Mas você precisa dar uma atençãozinha especial. Assim, por exemplo, se você grifa tudo em amarelo, grife as especificações desses artigos em rosa. Por quê? Porque são os que mais caem em relação a este assunto.